Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre as leituras do primeiro trimestre. Eu resolvi separar assim porque eu acho que dá pra gente conversar um pouquinho mais detalhado sobre algumas leituras e também para eu não esquecer, né? Porque aí depois, quando eu junto e faço o de 6 meses, eu esqueço as coisas, entendeu? Então, assim, vamos ajudar, né? A pessoa que tem, né, a atenção um pouco debilitada. Obrigada. Outra coisa também, se vocês estiverem ouvindo barulho de vento, vocês vão me perdoar, porque aqui começou o calor. E eu sou uma pessoa muito calorenta. Infelizmente, né, eu tenho este probleminha com o calor e eu fico extremamente agoniada. Então, assim, tá com vento, então, por favor, só ignorem, né? Muito obrigada. Então, vamos lá. Eu fiz 13, vou ter que pegar a minha colinha aqui, que é o computador que está aqui do lado. Fiz 13 leituras nesse primeiro trimestre, né, no mês de janeiro, fevereiro e março. E essas leituras foram ótimas leituras, assim, no geral, sabe? Eu não saí com nenhum saldo negativo dessas leituras, então, assim, tô muito feliz, muito feliz. E as leituras por ordem crescente, né? As que eu fiz em janeiro até chegar à última que eu fiz, né, em março. Então, a gente começou janeiro com Canção para Ninar Menino Grande. A gente começou janeiro, então, com Canção para Ninar Menino Grande. Depois teve a leitura de A Cabeça do Santo. Depois foi Hibisco Roxo, né, que foi uma leitura conjunta, inclusive. Quarto, Carta ao Pai. Quinto, Mulheres de Minha Alma. Sexto, A Cachorra. Sétimo, Ponciá Vicêncio. Oitavo, O Conto da Ilha Desconhecida. Água Viva. Décimo, Pedro Páramo. Décimo primeiro, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Décimo segundo, Velho Mar. E décimo terceiro, Mrs. Dalloway, que também foi uma leitura conjunta do Clubinho da Bruna. No geral, foram ótimas leituras, eu acho que eu não tenho nenhuma grande reclamação sobre eles. A grande maioria deles eu lembro de ter comentado nos stories, né? Então, assim, não esquece de me seguir no Instagram, que eu tô sempre falando pelos stories. Então, eu tô sempre falando por lá sobre as leituras que eu tô fazendo, atualizações de leituras. Então, todos eles eu acabei falando por lá. Mas alguns desses, eu acho que, né, se você tem assistido os vídeos recentes, eu falei, né, como por exemplo, A Cabeça do Santo, Hibisco Roxo, Carta ao Pai e Canção para Ninar Menino Grande, que foram os 4 primeiros livros que eu li no ano, e eu acabei falando num vídeo que eu fiz, né, que são os últimos que eu li. Então tem lá mais detalhado sobre esses livros. E eu separei em três tópicos, né? Os que eu menos gostei, os que eu mais gostei e o que está cotado a ser favorito do ano, pelo menos, né, nesses 3 primeiros meses. Vamos ver qual é. Vamos começar pelos que eu menos gostei. E os que eu menos gostei foram A Cachorra, Os Sofrimentos do Jovem Werther e O Velho e o Mar. Vamos lá. Os que eu menos gostei não significa que são livros que eu não suportei, que eu dei 1 estrela, que eu fiz um terror. Não. Foram livros que, se comparado aos outros, eu não gostei tanto assim, eu não aproveitei tanto assim. Eu sei, as pessoas podem me xingar, como assim você não gostou de O Velho Mar? Como eu falei, esses livros, todos os que eu acabei de falar pra vocês, esses 3 livros, eu dei 3 estrelas, que é uma nota boa. É bom, pelo menos na minha tabela de estrelas e notas e classificações, 3 é bom. Tá? 3 é ok. Não quer ninguém mexendo o saco nos comentários, não. Então vamos começar com a cachorra, que eu comentei já sobre ele nesse vídeo que eu tô falando, né? Que foi uma das primeiras leituras do ano. Ele foi uma leitura muito rápida, muito fluida, né? Nunca tinha lido nada da Pilar Quintana, então, assim, foi o meu primeiro contato com ela. Ele é um livro muito esquisito, assim, ele te deixa uma sensação muito estranha durante a leitura, e especialmente no final da leitura, né? E muita gente me falou a mesma coisa, que é um sentimento muito esquisito e que você termina o livro e você não sabe o que você acha do livro, se você acha que foi tudo, assim, se é uma grande loucura ou se é realmente só um livro triste. Essa foi a sensação que eu tive com A Cachorra ele me deixou com uma sensação muito incômoda, né? Especialmente quando a gente vai se encaminhando ali para o final, a sensação que ficou comigo é de um incômodo muito estranho. Eu gostei da história, eu gostei da construção, mas esse incômodo eu acho que meio que tirou um pouquinho das estrelas para mim, vamos dizer assim.
Esse livro eu fiz uma resenha tanto no Instagram, eu falei aqui no YouTube também, mas eu vou dar um resumo para vocês, e a cachorra vai contar a história da Mari, que é uma mulher solitária, ela é uma mulher muito frustrada por não ter conseguido ser mãe, ela tá num relacionamento, mas assim, é a mesma coisa que nada, e aí chega até ela uma cachorra, né, uma filhotinha, e ela cuida como se fosse um filho. Eu acho que assim, vocês conseguem entender aonde isso vai dar. A questão desse livro é muito sobre isso, sobre essas expectativas que ela botou em cima do pobre do animal, todas as frustrações que ela tem de vida, e todos esses anseios despejados em cima de... No caso aqui da cachorra, mas vocês conseguem imaginar muito como isso poderia acontecer se fossem realmente pessoas, né? Esses pais que existem, né? A gente conhece sempre pais que despejam esses anseios e despejam essas frustrações em cima dos próprios filhos. E no sentido aqui da Damares, a gente já sabia que isso não ia dar muito certo, porque ela coloca tudo que ela tinha acumulado ao longo dos anos, todos os desejos, em cima de um animal, de um pobre de um animal. Então, assim, ele é um livro muito incômodo. Eu dei 3 estrelas para ele. Eu dei 3,5 estrelas para esse livro, então assim, não é que, como eu falei, né, não é o que eu não tenha gostado do livro, mas dentre os outros, eles foram os mais ou menos, e a cachorra foi um desses. Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse livro, eu ainda não falei sobre ele aqui, eu fiz uma resenha para ele no Instagram. Esse foi o meu primeiro contato com Goethe. Eu ainda não tinha lido nada dele, eu sei que essa obra é a obra mais famosa dele, e no fim das contas, o que ficou para mim, eu falei isso na resenha inclusive, é que esse livro ele me pareceu muito mais interessante pelo seu contexto histórico do que pela história em si, entendeu? Esse livro fez Goethe ser famoso, né, conhecido por toda a Europa, e esse livro também ele é responsável pelo movimento literário romântico alemão. Eu entendo o porquê dele ser esse livro muito mais extremo, com as emoções exacerbadas, porque os autores desse movimento, eles acreditavam na emoção acima da razão. Então, toda a construção desse livro faz sentido em relação ao movimento literário. Mas se você for ver pela história, ainda mais com os olhos de hoje, né, os olhos que temos hoje, ai gente, é basicamente assim, Werther inaugurou a coitadolândia. O que fala esse livro? Esse livro ele vai acompanhar de uma forma epistolar, né, a história do Werther, que é um jovem, né, ele é basicamente um burguês safado, mas fica só entre a gente aqui. E aí ele vai pro interior, né? Ele vai para uma cidade pequena, lá ele conhece a jovem Charlotte, acho que é Charlotte o nome dela, mas ele chama por Lotte, né? Um nome carinhoso. Que é o quê? Uma mulher noiva. E aí o que Werther é no fim das contas? Um talarico. Porque o Werther se apaixona por essa mulher de uma forma absurda. E esse livro também vai trazer muito uma discussão sobre a questão da liberdade do indivíduo. Ele também, o Goethe faz uma crítica também à burguesia da época. Werther é inclusive um pequeno burguês. Então, esse movimento ele faz a crítica à burguesia. Nesse caso aqui, o Goethe tenta fazer essa crítica de uma forma diferente, né? Ele fala como essas classes burguesas se veem, como eles veem as outras pessoas, como eles se tratam, a superficialidade, todas essas aparências, né, que essa classe gosta de apresentar. Então, assim, essa é a crítica que o autor faz nesse livro, mas várias outras críticas que existem nesse movimento literário é realmente contra a burguesia, aquela coisa toda, a forma como se era visto nessa época. Esse livro ele tem muito esse drama, sabe? O Werther ele sofre muito por conta dessa mulher que ele ama, ele chega a ficar feliz, o jovem empregado esteve na frente dela, então aí ele fica feliz por estar na presença deste rapaz. Ai, gente, basicamente é um sofrimentinho, é um ui, que sofrimentinho, sabe? Ela é uma obra muito eloquente, exagerada, às vezes os diálogos são fora do tom,
Tudo porque a gente sabe que normalmente movimentos artísticos, né, incluindo os literários, eles são uma quebra do movimento anterior. Então, assim, eu entendo a construção desse livro, mas ao mesmo tempo, gente, isso era muito mais interessante do que o Werther sofrendo a cada 2 páginas. Assim, no geral, é um livro interessante, eu dei 3 estrelas. Como eu falei, o contexto é muito mais interessante para mim. E a gente vai pro terceiro livro, né, que eu menos gostei desse trimestre, que é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Não gostei tanto. O Velho e o Mar é o grande sucesso do Hemingway. Ele é uma novela bem curta. Ele vai falar aqui sobre esse velho pescador, que é o Santiago, que tá há 84 dias sem conseguir pescar nada. Então ele já está sendo visto assim como uma pessoa que dá azar, é garoto que ele ensinou, que ele levou para pescar e etc. Acabam tirando já esse garoto de tanto que eles acreditam que o Santiago está dando azar, então esse menino vai para outro barco, mas é esse menino que se preocupa muito com ele, gosta muito dele, então assim, faz as coisas para ele, quer ir pescar com ele e tal. E aí a história vai se passar basicamente em 3 dias, se eu não estou enganada, que o Santiago vai pescar, indo para muito em alto mar, e ele se depara com esse peixe, né, que ele consegue fisgar, e a gente vai acompanhar essa luta dele. O livro é muito interessante, assim, no geral. Eu entendo a metáfora, eu entendo essas interpretações que a gente pode ter de O Velho e o Mar, né? Como, por exemplo, perseguir esses sonhos, essa batalha, esse processo. Especialmente quando o Santiago fala que ele é para isso que ele vive, para pesca, e tudo preparou ele para esse momento, para esse confronto. A gente também vê essa forma de um homem versus a natureza, sabe? O quanto a natureza ela é assustadora. O Santiago também ele fala sobre essa questão do mar, o quanto ele respeita o mar. Então, e fala muito também de solidão, porque Santiago passa esses 3 dias, né? Nessa batalha com esse peixe, sozinho, né? Ele não leva ninguém, o tempo todo ele fica falando, poxa, eu queria que o garoto estivesse aqui, poxa, eu queria que o garoto estivesse aqui, não sei o que, eu queria que o garoto estivesse aqui para ver isso. Então, assim, tem várias interpretações. Flávio, inclusive, comentou sobre isso, que ele sentiu que quando ele leu, o livro era muito uma tela em branco. Seja pela escrita do Hemingway, que foi, infelizmente, o que me afastou. Eu acho que essa escrita muito jornalística dele. E aí o Flávio comentou isso, que era uma tela em branco e você poderia tirar as conclusões que fossem, né? Tipo, as interpretações que você quisesse. E aí eu concordo com essa visão desse livro. Os últimos 20% desse livro são bem interessantes. Também é um livro triste, né? Só que até chegar a esses 20%, eu fiquei cansada. Acabou que eu não consegui me conectar tanto. Acho que a escrita do Hemingway também me afastou um pouquinho, infelizmente. Eu recomendo, é um livro, uma novela muito curta de ler, gente. Acho que tem 120 páginas, 120 e pouco. Os últimos 20% realmente são muito interessantes, eu achei bem bacana. Eu dei 3 estrelas para esse livro, se eu não me engano. Eu dei 3 estrelas para esse livro. E agora a gente vai para os que eu mais gostei, né? Os 3, assim, que estão no topo no momento para mim. Esses 3 livros são Canção para Ninar Menino Grande, A Cabeça do Santo e O Conto da Ilha Desconhecida. E não é nenhuma novidade. Eu já falei sobre Canção para Ninar Menino Grande e A Cabeça do Santo nesse livro, né, dos primeiros lidos do ano. E O Conto da Ilha Desconhecida também eu deixei um vídeo aqui, mas eu vou dar um panorama de novo. Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo, vai contar a história de Fio Jasmin e as mulheres que ele conhece, né, ao longo do caminho. Então a gente vai acompanhar basicamente a história de cada uma delas e como elas conheceram o Fio Jasmin. Também a gente vai ver esse distanciamento emocional dele como um homem. A gente vai também entender quais são as dores dele como um homem preto também. Conhecemos também as dores dessas mulheres, a grande maioria delas também são mulheres pretas. E a relação que se tem, né, entre homens e mulheres, e relações amorosas. E a gente vai acompanhando o amor que cada uma delas tem por ele. Como a vida deles está entrelaçada. Inclusive, uma delas que ele conhece é alguém que o ama como amigo. É muito bom quando ele percebe isso, que o amor não necessariamente precisa ser algo carnal, não precisa ser somente sobre sexo. Mulheres não precisam ser somente conquistas. A escrita da Conceição, eu acho que, assim,
não precisa dizer muita coisa, né? É uma escrita muito bonita. Ela é uma pessoa que escreve de forma sensual quando ela quer, ela escreve de forma cirúrgica quando ela quer. A mulher é braba, gente. Então, assim, recomendo muito. Eu gostei muito, eu devorei esse livro muito rápido. Ele é muito curto, de fato, né? Mas foi a primeira leitura do ano. Eu acho que tinha acabado de chegar com a minha caixa, se não estou enganada, né, de livros do Brasil. E eu já li logo. Eu dei 4 estrelas pra Canção e foi um favorito, né? Ele é um favorito. Próximo é A Cabeça do Santo. Assim, eu sinceramente não sei porquê. Eu não terminei de ler esse livro ano passado. Eu tinha começado ele ano passado, li até 30% antes de fazer a mudança pra cá pra Praga. Depois disso eu não peguei mais, não sei dizer porquê. Mas aí eu voltei para a leitura dele no início desse ano e assim, gente, que sabor esse livro. Sério, assim, literatura nacional, minha gente, tá assim com tudo. Embora esse livro seja, né, de 2014, então já tem um tempo que ele tá aí. E A Cabeça do Santo vai contar a história de Samuel, que depois que a mãe falece, né, ela pede para que ele vá conhecer o pai, né, e a avó, né, a avó paterna, na cidade de Candeia. Só que o coitado chega, já é escorraçado, os cachorros seguem atrás dele e ele vai procurar refúgio dentro da cabeça de um santo, que é um Santo Antônio, né? Essa história, como eu mostrei lá no vídeo, existe mesmo numa cidade no interior do Ceará. Realmente existe a cabeça do santo. Tá no muro da casa de uma senhora e o corpo, coitado, tá lá no morro. A cabeça ficou assim, então é a base para esse livro. E aí, depois de refugiado na cabeça do santo, ele percebe que ele consegue ouvir as orações das mulheres, especialmente uma que não pede nada nas orações, ela simplesmente canta toda vez 5 horas da manhã e 5 horas da tarde, se eu não estou enganada. Com tudo isso, ele, nessa busca para também saber quem é essa pessoa, enquanto ele se recupera também, ele vai descobrindo a história da cidade, a história do pai, a história da avó, e junto com, né, essas amizades que ele faz, e aí, tipo, muito interessante, gente. Eu acho que é um retrato do Brasil maravilhoso, assim, sabe? Tipo, tu consegue sentir o regionalismo nesse livro, é maravilhoso, assim, eu recomendo demais. Quero ler tudo da Socorro agora, né? Eu sei que ela já tem agora o Oração para Desaparecer. Eu comprei o e-book, mas eu ainda não comecei a ler, mas assim, o livro, assim, é fluido, os diálogos são maravilhosos. Eu dei 5 estrelas favoritado, porque amei esse livro. E por último, né, nesse dos que eu mais gostei, é o Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago, o primeiro livro que leio de Saramago, né? Ele é um conto muito curto, gente, eu acho que ele tem ou 40 páginas ou 60 páginas, não tenho certeza. Mas ele vai contar essa história desse súdito que chega na porta do rei, pede um barco porque ele quer conhecer a Ilha Desconhecida, mas aí o rei fala, mas não existem mais ilhas desconhecidas, e ele falou, claro que existe ilha desconhecida. Então, assim, também não vou falar muita coisa senão para vocês lerem, porque ele é muito, muito rápido de ler. Eu fiz um vídeo sobre isso, né, que eu juntei com uma reflexão exatamente sobre essa questão dessa mudança, né, de quando ele fala, eu quero saber quem eu sou quando nela estiver, né, quando eu estiver na Ilha Desconhecida. E é desse livro que tem essa frase muito famosa, que é necessário sair da ilha para ver a ilha, que não nos vemos se não nos sairmos de nós. Esse livro me deixou uma grande reflexão exatamente por isso, né, que às vezes a gente não sabe como a gente vai ser até chegar em um determinado ponto, um determinado objetivo, um determinado conhecimento, e o quão interessante é você buscar por isso e depois você ver essas mudanças. Várias reflexões que eu poderia fazer sobre esse livro. E por último, qual seria um livro favorito de 2024? E até então, A Cabeça do Santo está ganhando. Vamos ver como é que vai ser o segundo trimestre. Assim, já fiz algumas leituras interessantes, mas eu acho que por enquanto, assim, é A Cabeça do Santo que tá ganhando. Eu tenho 2 menções honrosas, que é Pra Água Viva e Mrs. Dalloway, que são 2 livros que eu tinha um certo receio de ler, né, como eu já falei, por conta do fluxo de consciência. Clarice, no geral, Virginia Woolf, no geral, também. Então, eram essas 2 autoras que eu tinha esse receio por conta desse fluxo que elas utilizam. Então, assim, fica aqui a menção honrosa. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre cada um desses livros, mas fica essa menção de que eles foram um desafio que eu superei. São livros que eu gostei bastante até, acho que
Mrs. Dalloway eu dei 3,5, porque é uma história muito interessante, baseado no contexto histórico, né, da época que a Virginia escreveu, né, que era pós Primeira Guerra Mundial e pós a gripe espanhola. E temos também Água Viva, que não é exatamente o melhor livro indicado para começar Clarice, eu sei, mas era o que eu tinha, era o mais curto. Mas Água Viva tem uma escrita muito experimental. Eu sei que ele é considerado difícil para a grande maioria, é o tipo de livro que você vai, que você volta, né? Onde existe essa personagem, que ela tá escrevendo para alguém, né? É um eu feminino escrevendo para um você masculino. É muito interessante o que ela escreve, essa vontade que ela tem de escrever, que ela conta, né? Que ela é uma artista, ela não é uma escritora, mas é o tempo todo ela querendo fazer isso, se desafiando. E aí a gente acompanha os pensamentos dela no instante já. Então, assim, são duas menções honrosas, mas que serão um tema de um próximo vídeo, exatamente por conta desse fato de ter sido um desafio para mim, né? E uma quebra de expectativa também. Então, fica essas menções honrosas, foram 2 livros bons. Água Viva eu dei 4 estrelas, porque realmente foi um acontecimento para mim. Mas, no geral, é isso. Foram ótimas leituras, eu acho que eu não tenho nada para reclamar. Foram leituras novas para mim, autores novos para mim, né? Eu nunca tinha lido nada de Goethe, acho que eu nunca tinha lido nada, Virginia, Clarice. Então, tipo assim, foram muitas estreias por aqui. Deixa aqui nos comentários quais foram as melhores leituras de vocês nesse primeiro trimestre, se vocês também tiveram assim um desafio, se vocês desafiarem alguma coisa. Qual que vocês menos gostaram? Conta aqui pra mim, que eu gosto de conhecer, né? E eu gosto de fofocar com vocês pra saber o que é que vocês não gostaram e o que vocês gostaram. Muito obrigada por estarem aqui assistindo mais um vídeo e eu vejo vocês na próxima. Um cheiro!